bom dia, você está no canal Professor Belém nesta terça-feira, dia 12 de dezembro de 2023. Sejam todos bem-vindos. E quero mandar um abraço a todos os queridos amigos mexicanos que eventualmente acompanham esse canal. O México e toda a América Latina está comemorando hoje o 499º aniversário das aparições de Nossa Senhora ao índio Juan Diego, no México. Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira das Américas. Quem não conhece a história, sugiro que conheçam, porque é considerada por muitos o maior milagre depois da ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu precisaria de um programa inteiro para falar um pouquinho, só um pouquinho, sobre essas aparições e o milagre da tilma de Nossa Senhora de Guadalupe. Muito bem, meus amigos, geopolítica, que é o tema deste canal. As más línguas estão dizendo por aí que existem hoje 3 grandes guerras no planeta. A guerra de Israel contra o Hamas, a guerra da Ucrânia contra a Rússia, ou da Rússia contra a Ucrânia, que foi a invasora, evidentemente. A Rússia invadiu a Ucrânia, para quem não lembra. E uma terceira guerra, que está sendo travada pelo Congresso norte-americano contra a Casa Branca, ou da Casa Branca contra o Congresso norte-americano, por causa da guerra na Ucrânia. Bem, essas 3 guerras têm ligação direta, claro, tem ligação intrínseca, porque a guerra de Israel, que só avança, tem também ali muito próxima, na Síria, a presença da Rússia, que está em guerra contra a Ucrânia. Só que a guerra na Ucrânia, diferentemente da Israel, não avança. Especialistas em guerra, analistas internacionais, dizem unanimemente que a guerra na Rússia está agora na fase do impasse. E a terceira grande guerra, travada pelo Congresso contra a Casa Branca, é justamente por causa deste impasse e de todo o dinheiro que já foi enviado pelos Estados Unidos para que a Ucrânia vencesse a Rússia. Os congressistas norte-americanos, por conta desse impasse, estão perguntando: que fim levou o dinheiro e todo o armamento que nós enviamos para a Ucrânia, se até agora resultado prático nenhum aconteceu? É claro, a Ucrânia ainda segura-se nas pernas, segundo alguns congressistas, mas para eles, este impasse é prenúncio de derrota. Então, além da derrota, os americanos, segundo esses mesmos congressistas, verão toneladas e mais toneladas de dinheiro sendo jogados fora, por assim dizer. A Casa Branca, por outro lado, vê o impasse como uma chance, uma última chance, para que a Ucrânia vença a Rússia, porque o impasse não representa a derrota de ninguém. Também, claro, não representa a vitória de ninguém. Se neste momento, se nessa altura do campeonato, nem a Rússia, nem a Ucrânia podem cantar vitória, isso é sinal de que a vitória está aberta. E daí justificar-se-iam os bilhões de dólares enviados para a Ucrânia. Mas Biden precisa mais. Ele precisa driblar o impasse. Daí porque está pressionando os congressistas por mais dinheiro, mas também por um fator novo: enviar tropas à Ucrânia com muito mais armamento. Se a Ucrânia se segurou até agora, é sinal de que enfraqueceu, sim, boa parte do exército russo. Portanto, é preciso uma pitada final. E aí está sendo travado, então, nesse terreno, a terceira guerra do momento. Bem, um analista de guerra chamado Philip Vassilev, que foi um agente da CIA por mais de 30 anos, ele é um ex-oficial paramilitar que teve uma carreira de 31 anos na diretoria de operações da CIA, escreveu um longo artigo essa semana
para o Foreign Policy Research Institute, falando exatamente sobre este impasse e como os Estados Unidos devem ver este copo pela metade como meio cheio. Em relação ao impasse, ele diz exatamente o seguinte: o impasse atual na Ucrânia é o resultado de 3 fatores: um tecnológico, um topográfico e um fator psicológico. Em relação ao fator tecnológico, que é o mais importante, ele diz: a combinação de vigilância quase onipresente do campo de batalha e munições guiadas com precisão torna o campo de batalha moderno um lugar perigoso para se mover. Os drones baratos, abundantes e fáceis de usar de hoje em dia fornecem a ambos os lados uma visão literal do campo de batalha. Os drones, integrados com outros avanços modernos, como, por exemplo, dispositivos de visão noturna, radares de contrabateria, imagens de satélite, etc., proporcionam uma consciência do campo de batalha jamais sonhada em gerações anteriores. Ativos de inteligência, vigilância e reconhecimento, cuja sigla é ISR, combinados com munições guiadas com precisão e supervisionados por uma rede de comando, controle e comunicações bem organizada, criam o que os russos chamam de complexo de ataque de reconhecimento. Em outras palavras, diz ele, se algo puder ser visto no campo de batalha, poderá ser atingido quase imediatamente. O mundo viu isso em menor escala na Segunda Guerra de Karabakh, em 2020. Hoje, isso é uma característica central da guerra da Ucrânia. Ou seja, num terreno em que não existem muitas condições favoráveis para se esconder munição, ou então recursos às tropas como alimentos, nem mesmo esconder os soldados e seus tanques, qualquer movimento pode ser fatal. Daí porque o impasse é mais ou menos como as guerras de trincheira da Primeira Grande Guerra Mundial, onde um movimento qualquer poderia resultar em dano, perdas de vidas e equipamentos militares. Daí porque ficava-se estacionado por muito tempo. Isso também, lembra o próprio autor da matéria, nos remete à Segunda Guerra Mundial, ao cerco de Leningrado. Diziam as autoridades militares da época que a Alemanha, uma vez cercando Leningrado, a ocuparia em pouquíssimo tempo. Só que o cerco durou quase 900 dias e não teve êxito para os alemães. O cerco começou oficialmente em 8 de setembro de 1941 e foi até janeiro de 1944. O cerco, portanto, não significava uma derrota iminente para a Rússia, mas todos davam como certa. Só que quando veio o impasse, abriu-se sim a possibilidade, ainda que muito custosa e dolorida para a Rússia, vencer o poderoso exército alemão com as condições, por exemplo, do terreno. O autor da matéria vê também essa possibilidade hoje por conta da topografia, ou melhor, possibilidade não, as consequências de um impasse. Ele diz, em relação ao fator topográfico, esse sistema integrado de reconhecimento ubíquo e disparos de precisão é especialmente eficaz no sul da Ucrânia, devido à sua topografia, que proporciona ocultação mínima. O campo de batalha é principalmente um campo grande e aberto, dividido por linhas de árvores e intercalado com pequenas aldeias. Existem poucas florestas grandes, o que significa a reunião de tropas, a ocultação de depósitos de suprimento ou posicionamento de baterias de artilharia com dificuldade. Difícil esconder tudo isso. Mas há também o fator psicológico. Ele explica: ambos os lados estão altamente motivados para continuar lutando. Na minha recente viagem à Ucrânia, diz ele,
ficou claro que tanto os soldados como os civis ucranianos acreditam estar envolvidos numa guerra de sobrevivência nacional. Perder a guerra significa perder sua cultura, bem como suas vidas, logicamente. Muitos ucranianos esperam ter de lutar durante anos para restaurar a sua integridade territorial, especialmente a Crimeia, diz ele. O Kremlin também acredita que essa guerra é existencial para a sobrevivência do regime de Putin e também está preparado para lutar durante anos, especialmente para manter a joia ilegalmente anexada, é a opinião do autor da matéria, de sua coroa imperial, ou seja, a Crimeia. O sentimento de necessidade e destino da guerra é transmitido do Kremlin aos seus soldados na linha de frente de 3 maneiras: através da brutalidade, da compensação e da ideologia. A brutalidade, ele lembra que o exército russo foi, sim, muito cruel com seus próprios soldados, aqueles que recuavam da linha de frente, do fronte de batalha, matando-os. Lembra o autor da matéria que isso também acontece nos dias de hoje. Em relação à compensação, ele diz que, como a Rússia imperial, a Rússia de Vladimir Putin oferece ótimos salários aos russos que ingressam nas forças militares, salários muito mais altos que eles ganhariam em outra atividade. Daí porque a linha de frente russa é formada por soldados que vêm de cidades, de vilarejos distantes, com pouca renda, ou seja, pessoas pobres, mas que viram no exército, ou melhor, nas forças militares, uma chance de ter bons ganhos, por assim dizer. Os soldos são altos e também as compensações para aqueles que morrem em batalha são ótimas para os seus familiares, porque são para sempre, segundo o autor. Bem, tudo isso são fatores de motivação. De um lado, os ucranianos que lutam pela sua existência e de outros, milhares de soldados russos que veem na guerra uma chance de sobreviver, ainda que morram, claro. Tudo isso está gerando um grande impasse e é aí que entra o problema hoje do Congresso. Eles precisam, segundo o autor da matéria, enxergar o impasse como uma possibilidade de vitória, já que até o momento o poderosíssimo exército russo não chegou muito longe. Eles estão vendo, como disse, o copo meio cheio. É preciso entender a lógica do autor pelo seguinte: ele diz: a Ucrânia manteve-se firme até o momento sem recorrer à OTAN, ou melhor, a OTAN ficou de fora até o momento. E tudo que os Estados Unidos gastaram foi bem aplicado, porque se a Ucrânia tivesse sido derrotada imediatamente, sem a ajuda dos Estados Unidos, obviamente, os Estados Unidos teriam que gastar as mesmas fortunas hoje para salvaguardar a integridade de outros países, porque, segundo o autor, se a Rússia passasse pela Ucrânia, não ficaria satisfeita e continuaria sua investida em direção à Europa Ocidental. Faz sentido. Os Estados Unidos, sendo o protagonista, digamos assim, do cofre, ou melhor, o dono do cofre, teria, eventualmente, que despejar muito dinheiro em outros países e daria na mesma. Essa é a lógica do autor. Seja como for, ele diz o seguinte: há uma carta na manga para a vitória da Ucrânia, que é a OTAN, que ainda não entrou em cena. Mas também, evidentemente, uma forte presença americana na região, não só com muito dinheiro, mas com muitos soldados também. Então, o apelo deste ex-agente da CIA é que o Congresso entenda este impasse como decisivo. É preciso agir agora. E aí, voltando para o Oriente Médio, ele lembra que, uma vez que a Rússia
fique muito fraca ali próxima do seu próprio território, não terá condições de ser forte lá no Oriente Médio, um pouco mais distante. Tudo isso, sim, tem muita lógica. O fato é que muita gente diz, bem, como último recurso, a Rússia poderá também acionar a China, que, como a OTAN, estão de fora. Esse seria um quadro bem mais apocalíptico, sem falar que a Rússia não esconde a possibilidade de usar armas nucleares uma vez que se sinta próxima a uma grande derrota. Tudo isso está no tabuleiro de xadrez. Mas uma coisa é certa, há sim um impasse nesse momento. E o impasse não poderá durar para sempre. É preciso lembrar que o governo Biden terá muito desgaste nas eleições se o impasse durar até lá. Então ele terá que agir meio rápido agora. A questão é como convencer o Congresso de que é sim possível vencer a Rússia no campo de batalha. Vladimir Putin também não tem nenhum problema com o impasse. Aliás, ele quer que o impasse dure até 2025, para poder negociar alguma condição de paz, não com Biden, mas com o futuro presidente dos Estados Unidos, que é o que tudo indica, dentro da normalidade eleitoral, será Donald Trump. O problema é como falar em normalidade hoje. Será que faz algum sentido? Como disse ontem, quem viver, verá. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Até amanhã, se Deus quiser.